Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vamos dar continuidade à nossa leitura diária da Bíblia Expositora, uma Bíblia temática com as suas concordâncias explicativas, para nós ficarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Aprendemos no capítulo passado, no capítulo 18, que Deus olhou para a cidade de Sodoma e a subjugava. E de fato subjugou. E aqui no 19, ele julga e a destrói. Né? Então, no capítulo 19, aprendemos sobre os visitantes celestiais, que são os anjos que desceram à terra para falar e dar promessa a Sara a Abraão. Falamos sobre Sara, sobre Sodoma e Gomorra, a visita dos anjos sobre Sodoma e Gomorra, e sobre Ló, que estava na cidade de Sodoma com a intercessão de Abraão para aplacar a ira de Deus por causa do seu sobrinho. Então, no 19, a gente vai falar sobre os dois anjos, vamos falar sobre a multidão e vamos falar sobre os anjos, Ló, os genros de Ló. Ló é libertado, a destruição. Vamos falar sobre a esposa de Ló, Abraão. Vamos falar sobre Moabe e Ben-Ammi, que é Ben-Ammi os Moabitas e os Edomita não, eu já falo aí sobre isto, falando sobre Moabe e Ben-Ammi, Abraão, a esposa de Ló, a destruição da cidade, Ló libertado, os genros, Ló, os anjos e a multidão, e começando aqui sobre os dois anjos. Fala sobre os dois anjos e sobre os anjos, né? Então vamos lá no capítulo 19, no mesmo ano, em 1898, sucedeu esta coisa. Aqui no capítulo 18, fala que foi em 1898 a.C. e no 19 prossegue em 1898 a.C., segundo aqui essa Bíblia expositora. Bem? Então vamos lá. Aqui no capítulo 19, começa assim: dois anjos. Chegaram, pois, os dois anjos, denominados anteriormente dois varões, a Sodoma ao entardecer. Ló estava assentado junto à porta de Sodoma. Ló, assentado junto à porta, provavelmente denota posição e autoridade, inclusive ele pode até ter sido o prefeito de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se para recebê-los e se inclinou para o chão. Nesta ação, é possível que os dois anjos tenham revelado sua identidade e sua missão a Ló neste momento. E disse: agora, pois, meus senhores, vos rogo que venham à casa de vosso servo, para que vos hospedeis, e lavareis os vossos pés, e pela manhã vos levantareis e seguirei o vosso caminho. Com respeito a Abraão, o Senhor ficou para ter comunhão com o patriarca, enquanto enviou os seus dois anjos a Sodoma para ter com Ló. E eles responderam: não, antes na rua ficaremos esta noite. De fato, os anjos, como vemos aqui, sequer desejaram entrar na casa de Ló. Que repreensão! Mas ele, Ló, insistiu tanto que se foram com ele e entraram em sua casa. Os anjos, da sua parte, tiveram que ser pressionados para aceitar a hospitalidade do sobrinho,
uma vez tenham aceitado o mesmo da parte do tio. A amizade com o mundo estova e limita a comunhão com Deus e torna apática a alma. E desfez o banquete e cozeu pães sem levedura e comeram. O pão sem levedura se refere a Cristo. Aleluia. A multidão. E antes que se deitassem para dormir à noite, cercaram a casa os homens da cidade, os varões de Sodoma, ou seja, os homossexuais. Você que não acredita mais na Bíblia e nem na palavra de Deus, hoje, no nosso país de Brasil, a nossa cidade de Manaus, você consegue identificar algum homossexual? Você consegue identificar algum transexual? Você consegue identificar alguma lésbica? Ou vice-versa? Essas práticas estavam na cidade de Sodoma há 1898 a.C. E depois de Cristo, estamos em 2025. É o mesmo espírito de Sodoma ou não? É ou não é? A Bíblia, ela é viva ou não é? A Bíblia, ela é verdadeira ou não é? Ou foi os homens que escreveram, como alguns dizem? Não acredito na Bíblia porque foi escrito por homens. Reflita, se arrependa, jogue a toalha, deixe de ser teimoso, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser soberbo e acredite na palavra de Deus. Que os mesmos espíritos da homossexualidade que estavam em Sodoma, eles agem hoje. E se você não estiver em Cristo, se você for um desses que é homossexual, que é lésbica, entregue agora a sua vida a Jesus, que Ele quer transformar você. O caso contrário, será destruído como a cidade de Sodoma. Continuando. E antes que se deitassem para dormir à noite, cercaram a casa os homens da cidade, os varões de Sodoma, homossexuais, todo o povo junto, do mais jovem até o mais velho. O princípio do mal, que a Bíblia chama pecado, que causou toda a ruína na natureza humana, dolorosamente aparece neste capítulo. Sodoma é o resultado final da mente depravada. Romanos capítulo 1. Vou ler. Romanos capítulo 1, verso 24 ao 28. Olha só no que o apóstolo Paulo fala a respeito dos dias de hoje. Para você ver que os dias de hoje não está diferente dos dias de Sodoma, que o dia de hoje não está diferente na época quando Paulo vivia e viveu, no dia de hoje não está diferente como nesta época, a minha e a sua. Presta atenção. Só um pouquinho para refrescar sua memória. Versículo 1, capítulo 1 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos, versículo 24 a 28. Me acompanhe. Pelo que também Deus os entregou quem? Os homossexuais. As consequências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, ou seja, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios e infiéis nos contratos, em afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, os quais conhecendo a palavra de Deus, os quais conhecendo que Deus existe, os quais conhecendo que a palavra de Deus muda suas vidas, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem. Irmão, a palavra de Deus, ela é viva ou não é? Conversando com uma certa pessoa, eu vou falar porque é testemunho. Eu testemunhei porque eu conversei, né? Conversou comigo. Isso alguns meses atrás. Essa pessoa estava falando assim: hoje eu sou grato a Deus, porque Deus ele mudou a minha vida e eu creio em Deus. Agora imagine, quem era a pessoa? A pessoa era um transexual. O homem que se revestiu em mulher, ficou com o corpo de mulher, colocou os membros para se parecer uma mulher e estava falando isso. Nós, a igreja, salva em Cristo, ela não consente nessas práticas. Se você frequenta uma igreja, se você é pastor e prega e diz que existe igreja, que existe pastor, que é homossexual, que é o tal do LGBT mais a fé, pode parando com esse maracutaia. Porque você vai se acabar como o povo desta cidade. Como esses homens. Deus vai cegar você para nunca mais enxergar a verdade dele. E nessa escuridão ele vai destruir a cidade e você vai diretamente para o inferno. Se você está nessa vibe, se você está nesse entendimento de que Deus criou uma religião que aceita o homossexualismo, saia dela. Mas saia hoje mesmo. Se você é transexual e sua alma é de homem e o corpo é de homem, a força é de homem, volte para o caminho do Senhor. Abandone essas práticas, ele vai salvar você e toda a sua família. Creia nessa palavra. Continuando aqui. Antes que se deitassem para dormir, noite cercaram a casa os homens da cidade, os varões de Sodoma, homossexuais, todo o povo junto, do mais jovem até o mais velho. O princípio do mal que a Bíblia chama pecado e que causou tanta ruína na natureza humana, dolorosamente aparece neste capítulo. Sodoma é o resultado final da mente depravada. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os varões que vieram a ti à noite? O pecado da homossexualidade foi o principal pecado que deu lugar à destruição de Sodoma e Gomorra. Judas 6:7. Vamos lá, para a gente deixar bem explicado para você depois não dizer que a igreja é preconceituosa, que a igreja é racista. A gente prega a palavra de Deus. Se você é homossexual e está na prática disto dentro de uma igreja, saia fora. Porque Deus não vai lhe aceitar. Ele vai lhe julgar e você pode morrer e ir para o inferno. Mas se você está dentro de uma igreja e está nessa prática, se arrependa e mude de vida. Seja você como Deus lhe criou, da forma que ele te trouxe ao mundo. Homem e mulher, macho e fêmea. Judas 6:7. Esse Judas aqui não é o Judas que traiu não, tá? Outro Judas que foi eleito para ficar no lugar de Judas, o traidor, assim completar os 12 discípulos. Judas, versículo 6 e 7, porque Judas não tem capítulo, é só uma carta. Não é bem aqui, bem pertinho de Apocalipse. O pecado da homossexualidade foi o principal pecado que deu lugar à destruição de Sodoma e Gomorra. Judas,
versículo 6 e versículo 7, que diz assim: os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Qual outra carne? Que não seja a carne, que não fosse a carne de mulher, mas a carne de homem. Homem com homem, homem com homem. Mulher que for de contra outra carne, qual é a carne? A própria carne da mulher. Mulher com mulher. Se elas foram subjugadas, reservadas para o juízo do fogo eterno, imagina você, que se diz ser crente, mas está na prática do homossexualismo, e diz ainda que é aceito por Deus. Cuidado, hein? Ainda dá tempo de você se arrepender. Prosseguindo. Tira-os para fora, para que o conheçamos. As palavras do conheçamos se referiam do vil ao homossexual. Ou seja, esse homossexual desta cidade queria ter relações com os anjos. Homem com homem. Então Ló saiu a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Segurava a porta de sua casa para que estes homens depravados não pudessem entrar. Olha só o que vai acontecer. Quando você persiste em pecar contra Deus, contra a natureza divina, contra a imagem e semelhança dele, ele ainda dá chance para você se arrepender e voltar. Mas quando você insiste e diz que não quer se arrepender com as suas ações e atitudes, olha o que acontece. E disse: vos rogo, meus irmãos, que não façais tal maldade. O texto assinala este pecado como algo indecedentemente vil, ao dizer que eles mandaram que Ló trouxesse para fora seus convidados, a fim de que pudessem seduzi-los publicamente e à vista de toda a população. Eles tinham perdido todo o sentido de vergonha e decência, nem a menos tentaram perpetrar este vergonhoso vício em segredo. Eis aqui agora, eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram o varão. As trarei para fora e fareis a elas como bem lhes parecer. A sabedoria de um crente morto sempre é imperfeita, como ficou evidenciado aqui. Somente a estes varões não façais nada, porque vieram à sombra do meu teto. Não podemos beneficiar-nos do mundo e, ao mesmo tempo, dar um testemunho eficaz contra a sua maldade. E eles responderam: sai daí. E acrescentaram: veio este aqui para habitar como estrangeiro e quer fazer-se de juiz? Parece que Ló, entretanto, tinha se pronunciado contra essas coisas com tanta frequência que os homens de Sodoma o acusaram de querer desempenhar o papel de juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E com grande violência se arremessaram sobre o varão e sobre Ló, e se aproximaram para romper a porta. Devido a Abraão ter resgatado muitos sodomitas de Quedorlaomer, evidentemente estes homossexuais tinham declarado Ló, sobrinho de Abraão, fora dos limites deles. Mas agora, devido ao amparo que Ló proporcionou aos 2 anjos, eles quebraram o seu compromisso com ele. Os anjos. Então aqueles varões, os 2 anjos, estenderam a sua mão, abriram a porta e agarraram a Ló. E colocando Ló em casa com eles, fecharam a porta. Pouco subiam aqueles pervertidos, quem eram na realidade estes varões. E aos homens que estavam à porta da casa, feriram com cegueira do menor até o maior. E eles fadigaram procurando a porta. A palavra no hebraico realmente significa que não ficaram totalmente cegos, e sim, que não viam bem. Irmão, quando você não se arrepende dos seus pecados, Deus aí coloca em você uma cegueira espiritual. É tipo uma trave, como ele fala nos evangelhos. Você que tem uma trave no seu olho e quer tirar a trave que está no olho do seu irmão, como foi explicado aqui. Deus ainda deu uma chance. Eles ficaram cegos, mas não por completo. Ainda havia
uma chance deles se arrependerem, porque eles sabiam que eram anjos. Eles haviam sido vistos, mas eles não quiseram saber. Por isto, insistir no erro, Deus deu a eles uma cegueira. E aí, nessa cegueira, como dizer que não ficaram completamente cegos, mas não viam só a porta. Essa porta que Deus fechou, com certeza, foi a porta da salvação. E essa porta salvou somente Ló. Não havia mais como esses homens ser salvos, a não ser por meio da fé de Abraão. Porque à vista, Deus escureceu, mas no coração eles poderiam se arrepender por meio da fé, ser salvos ali. Então, Deus ele dá uma chance para todo mundo. Isso, espiritualmente falando, é quando Deus coloca todo soberbo numa situação de cegueira, mas que dá para ele crer com o coração e aceitar Jesus. Isso refere-se muito bem quando as pessoas estão no leito de um hospital ou numa UTI. Numa UTI você é sedado por medicamento que você não dá uma palavra. Você está ali num coma. Mas que se você tiver no coração, você pode falar com Deus. Que espiritualmente falando, Ele vai lhe atender. Só que mesmo numa UTI, a pessoa não se arrepende. E acaba morrendo, falecendo. E vai ser subjugado naquele grande dia. Então, irmão, hoje, a palavra de Deus, ela é séria. Mas ela não está sendo pregada como é para ser pregada. Estão dando só as mensagens que vai mais satisfazer o ego humano do que confrontar o espírito humano. Aliás, a alma humana, que é o espírito é de Deus. A mais confrontar o homem para que os seus caminhos sejam consertados diante de Deus, ele andar no caminho certo. Então, eu não vou de maneira nenhuma sair por aí inventando moda, pregando o evangelho raso, para encher a igreja de multidões, para encher a igreja de jovens, para encher a igreja de crianças, com o evangelho raso. Eu posso muito bem ir para o inferno com esse evangelho raso, mas eu tenho que pregar a verdade da palavra de Deus. Como muitos aí, como estão dizendo, pregando a palavra de Ezequiel, quando ele fala que Jesus dá visão para ele, desce no rio, que eu vou te levar até os artelhos, até o tornozelo, desce mais um pouquinho mais que vou te levar até o joelho, desce um pouquinho mais que vou te levar até os ombros, desce um pouquinho mais que você vai nadar e não vai ter onde você pousar os seus pés. E tem gente que está pegando esta palavra, distorcendo, usando calça rasgada, usando roupa velha e dizendo, atribuindo que é o ministério da calça rasgada, dizendo que o jovem orou tanto que a calça furou. Isto, irmão, infelizmente, é maracutaia do diabo. Esse irmão que tem isso, orando com a calça rasgada, vai para o inferno com a calça rasgada e de lá não vai voltar nunca mais. Então, não acrescenta, também não tira. Porque aquele que acrescenta não será achado no livro da vida. E aquele que tira da mesma forma, não haverá lugar para ele no livro da vida. Então a palavra tem que ser pregada a verdade dela. Aquela verdade que vai levar a gente a ter o mesmo fim que Jesus teve, de ser negado por muitos, de ser rejeitado por muitos. E no fim, morremos por defender este evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, que aqui diz, se você tem prática do homossexualismo dentro da igreja, pare com isso. Saia daí. Porque você vai morrer e perecer pesando o juízo sobre a sua cabeça, pecando sabendo que é pecado. Amém? Então, aqui, né? Agora vamos para Ló, versículo 12. E disseram os varões, os anjos, a Ló, tens aqui alguns mais genros, teus filhos e filhas, e todos os que tens nesta cidade, tira-os deste lugar. Tentar repreender os caminhos do mundo, enquanto nos beneficiamos por associação com eles, é vaidade.
Portanto, assim era com o testemunho de Ló a seus genros. Presta atenção. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu naquele ridículo que aconteceu aí no ano passado. Que alugaram o templo de uma certa denominação cristã e ali uma certa cultura usou do altar para apresentar ali o que se representa no mundo. O que eu quero dizer? Que alugaram o templo do auditório do Canaã, não vou ter medo de falar que isso aconteceu e foi óbvio que todo mundo viu, e um boi chamado Garantido foi subir um altar e se apresentou. O que eu quero dizer? Que se é um auditório santo, onde é alugado para as coisas santas, por que este cidadão alugou este prédio para uma instituição pagã? Não ia abominar, não ia se corromper? As coisas santas não se misturam com as profanas, porque elas vão se corromper, não vão ficar uma diante da outra. Não vão. Elas vão se corromper, como diz aqui, nesta explicação. Todo pecado está diante da face de Deus. E que, em última instância, se não houver arrependimento, dominará em julgamento. Ou seja, quanto mais perto o mundo se aproxima do fim, mas ri das ameaças divinas pronunciadas sobre os ímpios. Aliás, eu estou lendo errado. Mas deu para entender. Mas vamos ler o certo aqui. Que diz, tentar repreender, esse aqui que eu tenho que aqui concretizar. Tentar repreender os caminhos do mundo enquanto nos beneficiamos por associações com eles é vaidade. Portanto, assim era com o testemunho de Ló e seus genros. Ló tentava repreender seus genros. Mas só que essa mistura que Ló cria em Deus e os seus genros não, é vaidade. Como eu acabei de explicar. Se eu tenho um templo e eu só uso para coisas santas ao Senhor, para que eu vou alugar para uma instituição pagã? Isto é vaidade. Porque o que eu vou querer de lá é só o dinheiro do aluguel. Mas isso é que é o caminho perigoso. A ganância, a avareza pelo dinheiro traz todos os males de lá para dentro da instituição cristã. E foi feita toda essa vergonha. É claro que Deus é misericordioso. Ele perdoou os que fizeram isso. Também o que alugou para isto. Expôs o nome de Jesus à vergonha. Mas Deus trabalhou, nos ensinou que não temos que ter comunhão com o mundo, nem para fazer trato, nem para se associar, para nos beneficiarmos depois. Não tem comunhão de luz e trevas. Ou você é luz, tem a palavra de Deus, tem Jesus, ou você é trevas. Tem o pecado e tem as vontades de Satanás na sua vida. É isso que ele explica aqui. Tentar repreender os caminhos do mundo, enquanto nos beneficiamos por associação com eles, é vaidade. Portanto, assim era com o testemunho de Ló e a seus genros. Porque nós vamos destruir este lugar. Aconteceu sem dúvida muitas vezes em muitos lugares na história no passado, porquanto o clamor dele subiu adiante da face do Senhor. Todo pecado está diante da face de Deus, o que, em última instância, se não houver arrependimento, terminará em julgamento, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Entende a palavra agora? O que Deus quer da humanidade é que se arrependa dos seus pecados. Porque Jesus se manifestou ao mundo para perdoar os pecados do seu povo. E Jesus se manifestou ao mundo para destruir as obras do diabo. Creia que será salvo você e sua família. Creia. Saia desse mundo. Saia desse sistema mundano. Saia dessa vida de derrota. Dessa vida de fracasso. Dessa vida de humilhação. Todos os dias você é humilhado. Você perde.
você fracassa, saia. Venha para o lado dos vencedores. Chega de perder. Venha para o lado de quem ganha uma batalha. Venha para o lado de um Deus que antes de você ir para a guerra já te deu a guerra ganha. Você só vai tomar posse da vitória. Pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de ser você mesmo. Desça desse salto do orgulho. Desça desse salto da soberba. Seja humilde. Arrepende-se e viva. Aleluia. Os genros. Então, saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, que estavam por casar-se com ela, e lhes disse: levantai-vos e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Mas pareceu aos seus genros como que se zombava. Quanto mais perto do mundo se aproxima do fim, mais ri das ameaças divinas pronunciadas sobre os ímpios. E isto não é diferente. O mundo está por fim. O mundo está por se dar ao fim. E quanto mais nós pregamos sobre esse fim, quanto mais nós pregamos que Jesus vai voltar, mais as pessoas riem de nós. E diz: a minha avó morreu, o meu tataravô morreu, os grandes cientistas morreram, e esse Jesus não voltou. É isto que essa explicação diz. Quanto mais o fim se aproxima, quanto mais perto está, mais as pessoas riem das ameaças divinas pronunciadas sobre os ímpios. E as ameaças divinas é só sobre os ímpios. Engraçado que eles conseguem rir deles mesmos, do fim que está por vir a eles mesmos. Quando pregamos que Jesus está voltando, não está vendo o fim dos ímpios e a redenção do povo de Deus. Quando pregamos Jesus está voltando, mesmo que dizer está vindo a destruição dos ímpios, está vindo a morte dos ímpios. Só que por uma fé em nós, em Cristo, falamos que Jesus está voltando. E mais os ímpios zombam dos pregadores da palavra. Ló, libertado. E ao arraiar, o amanhecer, os anjos deram pressa a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que se encontram aqui, para que não pereças no castigo desta cidade. Assim como os anjos apressaram Ló, o Espírito Santo está apressando a igreja moderna quanto ao arrebatamento. Irmão, vou confessar uma coisa a vocês. Eu li a palavra de Deus também, mas eu não acreditava no arrebatamento. Por quê? Porque eu escutava muito as pregações de alguns pastores de youtubers. Que uns não acreditavam no arrebatamento devido a isso, devido àquilo. Isso começou a fazer algum sentido mal, eficaz na minha mente. Que eu cheguei a um certo tempo a declarar realmente: arrebatamento não vai acontecer. Arrebatamento ele não vai existir. Só que depois que eu comecei a ler a Bíblia anualmente, anual, todo ano, e quanto mais a gente lê, mais o Espírito Santo nos revela os seus segredos. E hoje eu creio que o arrebatamento ele vai acontecer. E tem que ser necessário acontecer. Da mesma forma que Jesus subiu, a igreja também vai subir. Tem gente que diz que o arrebatamento não é físico, é espiritual. Mas Jesus subiu. Então todas essas evidências foram concretizando e me dando mais ênfase de certeza que a igreja vai subir. Porque Jesus subiu diante de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas testemunharam a subida dele, viram ele sumindo nas nuvens e os anjos ali ao redor dele. Viram? Então o arrebatamento ele vai acontecer. O último evento da igreja é o arrebatamento. O último evento que alerta os ímpios a se converterem e abandonar os seus maus caminhos é o arrebatamento. E antes do arrebatamento, nós pregamos a palavra de Deus mais intensa. Haverá uma fome e sede não de comida e nem de bebida, mas de toda a palavra de Deus. Esse vai ser o último sinal do arrebatamento da igreja.
Amém? Então, assim como os anjos apressam a Ló, o Espírito Santo está apressando a igreja moderna quanto ao arrebatamento. E demorando-se ele, Ló, os varões, os dois anjos, pegaram em sua mão, na mão de sua mulher e nas mãos de suas duas filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e tiraram-nos e os puseram fora da cidade. A paciência eterna dos anjos com esses infelizes protelador foi mais comovedor. A causa fica manifestada nas palavras, segundo a misericórdia do Senhor para com ele. Está aqui escrito. Pegaram em sua mão, na mão de sua mulher e nas mãos de suas duas filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com eles, e tiraram-nos e o puseram fora da cidade. O Espírito Santo aí fala assim, para a pessoa que está no leito de morte: aceita Jesus, entrega a sua vida, que ele vai te salvar. E o indivíduo está teimando em continuar no pecado. Como no pecado no leito de morte? Não crendo. Porque a incredulidade é pecado. E Deus, ele tem misericórdia e paciência. Como diz aqui, a paciência eterna, ou seja, uma paciência eterna dos anjos, com esses infelizes protelador, foi mais comovedor. A causa fica manifestada nas palavras, segundo a misericórdia do Senhor para com eles. E aconteceu que quando eles, os dois anjos, os tiraram para fora, um dos anjos disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e nem pares em toda esta planície. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus exigiu deles um total abandono de coração e de vontade das cidades condenadas. Ou seja, um total abandono da vontade do pecado, um total abandono da vontade da carne. Renuncie. E Ló lhe disse: eu te rogo que não, meu Senhor. Parece que agora Jeová, mesmo embora não se mencione isso, apareceu em cena. Eis que agora o teu servo achou graça aos teus olhos. Engrandecerdes a tua misericórdia, que tens usado para comigo, me guardando a vida. Mas eu não poderei escapar no monte, para que porventura não me alcance este mal, e eu morra. A loucura de Ló em demorar-se e, além disso, em proferir o seu próprio lugar de segurança, em vez do que foi proposto pelos anjos, ilustra a profunda incredulidade no seu coração. Eis que agora esta cidade está perto, para fugir para lá, a qual é pequena. Ora, escaparei agora para lá. Não, ela é pequena. Não, ela é pequena, uma pergunta, e viverá a minha alma. As pessoas não praticam loucuras quando estão na vontade de Deus, mas quando tentam agir andando no caminho da desobediência ou em sua direção, converte-se em nécias. E ele, o Senhor, respondeu-lhe: eis aqui, aceitei a tua súplica sobre isso. Seu pedido para ir para uma pequena cidade, em lugar do monte, para não destruir a cidade que falastes. Era uma oração que Ló teria pensado que nunca seria respondida de maneira positiva. O crente deve ser sempre cuidadoso para pedir segundo a vontade de Deus. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer até que ali tenhas chegado. O Senhor tinha prometido a Abraão que Ló seria resguardado, porquanto a destruição não pode chegar a Sodoma e a Gomorra até que Ló tivesse saído com segurança. Em certo sentido, isso caracteriza o arrebatamento vindouro da igreja. O julgamento de Deus que está por vir a este mundo, de fato, não poderá vir até que os crentes sejam retirados. Aleluia. Por isso, foi chamado o nome da cidade Zoar, a cidade a qual o Senhor permitiu a Ló entrar. Tirado da onde? Da terra. Tirado desse plano, para o plano do Espírito Santo, para o plano de Deus. Aí sim, vai começar o subjugamento dos ímpios. A transformação da terra. Aleluia. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 5:9, que fala sobre arrebatamento.
O julgamento de Deus que está por vir este mundo, de fato, não poderá vir até que os crentes sejam retirados, ou seja, arrebatados. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Não, esse é o segundo. Aí. Não, tá certo, tá certo. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não seremos não ficaremos na terra para a ira, mas para a salvação. Então temos que ser realmente tirados para que Deus comece a julgar os ímpios. Não vai ser com nós na terra. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, não vai acontecer absolutamente nada a respeito do julgamento final. Amém? Mas no dia que o Espírito Santo nos retirar, aí sim, a mão protetora de Deus vai sair e vai ficar descoberta a terra. Por isso que será destruída. Por isso que os ímpios serão destruídos, aniquilados. Por causa de quem? Dos seus pecados. E quem foi que pecou? Foi o primeiro pecado, foi na rebelião de Lúcifer, que se tornou Satanás. E os anjos que foram com ele se tornou demônios. Entende? A destruição. O sol saía sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor, a quem hoje conhecemos como Deus Filho, fez chover desde os céus o juízo do Senhor, que conhecemos como Deus Pai, a quem hoje sabemos que o Espírito Santo inspirou o registro disto. Temos aqui a Trindade. E destruiu aquelas cidades e toda aquela planície, com todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Todas as cidades das planícies foram destruídas, exceto Zoar. A causa foi sobrenatural e não natural, portanto, não se travava de um terremoto, como alguns afirmam, ou afirmaram. A esposa de Ló. Então a mulher de Ló olhou para trás, desobedeceu a palavra do Senhor. No hebraico significa que ela seguiu olhando para trás, atentamente, com saudades e com desejo de voltar. O coração dela estava em Sodoma, portanto, sua alma estava em Sodoma. E agora, lamentavelmente, agora está no inferno e foi transformada numa estátua de sal. Jesus lembrou-se deste episódio ao mundo ao dizer: deliberadamente lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Vamos lá? Vendo que o Espírito Santo quer nos falar a respeito desta passagem. Lucas 17:32. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele quer dizer? Que quando nós estamos na fé com o Senhor, principalmente quando Deus ele começa a direitar os nossos caminhos e começa a dar tudo certo, a gente acaba se esquecendo de buscar o Senhor em orações, orar sem cessar, vigiar. Aí começa a dar aquela saudade das coisas mundanas, os desejos do mundo, as vontades da carne. E é nessa hora que a pessoa acaba esfriando na fé e se desvia do caminho do Senhor. E acaba voltando para aquela vida de impiedade. Por isso Jesus alerta, lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, olhe para o alvo que é Jesus. Porque se olhar para trás e voltar, vai morrer, vai perecer e vai para o inferno. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós prossigamos em conhecer o Senhor, que seremos como a alva da manhã, seremos como uma nova manhã que vem, seremos uma nova criatura. Ele vai nos enviar chuva no tempo certo, que vai regar a nossa terra, a palavra vai regar o nosso coração, até se refere ao coração de cada um de nós. Aleluia. Abraão. E Abraão levantou-se aquela manhã de madrugada
e foi ao lugar onde estivera diante do Senhor. Indica que ele estava em oração. E olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra daquela planície, viu que a fumaça subia da terra como a fumaça de um forno. Essas cidades estavam situadas no extremo sul do Mar Morto. A palavra forno indica que esse não era um fogo ordinário, que o calor era tão intenso que fundiu tudo, o que significa que não restou nada. E aconteceu que quando destruiu Deus as cidades das planícies, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição e assolou aquelas cidades onde Ló habitava. As palavras lembrou-se Deus de Abraão declaram o fato de que a petição intercessora de Abraão não ficou sem resposta. Nesse texto, Abraão é um tipo de Cristo, pois serve como mediador entre Deus e Ló. Jesus hoje ele é nosso advogado. Ele intercede por nós perante o Pai. E o Espírito Santo é quem nos consola, para nos arrependermos. Por isso que diz, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Jesus ele é quem intercede. Por Deus destruiria todo mundo, por causa do pecado. Enquanto Jesus estiver fazendo a sombra de Abraão, intercedendo por nós, para ele não destruir a humanidade, não nos destruir, você não destruir o pecador, ele não vai fazer, por causa de Jesus. Mas no momento em que a igreja sair da terra, for levada ao céu, aí já era. Não se pode fazer mais nada. Porque a chance que você tem hoje de se arrepender e ser salvo é agora. Enquanto o Espírito Santo de Deus está na terra, enquanto o povo de Deus está na terra, enquanto Jesus intercede por nós, para que a ira de Deus não caia sobre nós. Amém? Então, aqui vamos ver Moabe e Ben-Amim. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Ao ter desobedecido ao Senhor, lá vive agora com medo. Ele teme que Deus destrua Zoar, e por isso muda-se para um monte próximo, e se alojou em uma caverna, ele e as suas duas filhas. Sua riqueza, uma vez, tinha sido tão grande que ele e Abraão não puderam habitar juntos, por causa do tamanho de seus rebanhos. Mas agora já está vivendo em uma caverna, e o seu lar está miserável. Com riqueza ou não, não há nenhum benefício em ir na direção de Satanás. Então tá vendo aí, ó? Tá vendo? Quando você perde tudo, você fica naquela depressão do cão. Você não quer ir a Deus, você não quer nem fazer a vontade do pecado. Você quer viver ali no seu cantinho, no escurinho, pensando e dando lugar a quem? A seus pensamentos obscuros. Até chegar a que resultado? Entende por que muitos se suicidam? O primeiro passo para suicidar-se é o isolamento. Foi o que Ló fez. Não era mais rico, não tinha mais nem temor a Deus, ficou com medo de Deus destruir a cidade que ele foi para o monte, ficou ali na caverna, não tinha mais vontade nem de ir em direção a Satanás, porque não tinha mais riqueza, não tinha mais ânimo, não tinha mais nada. Então, a maior disse a menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, conforme o costume de toda a terra. A presença da linhagem familiar era importante nos tempos antigos, visto que Ló já era velho, e agora pobre, com todos os seus pertences destruídos, junto com Sodoma. Suas filhas não viram perspectiva alguma de matrimônio. Por isso, agora, vão cometer um monstruoso pecado. Repetindo, monstruoso pecado. Demos a beber ao nosso pai. A segunda ocasião na Bíblia é que a palavra vinho é utilizada para indicar a bebida que intoxica. A primeira ocasião é com Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 22. O único
caminho para o Filho de Deus é a abstinência total com relação a qualquer quantidade de bebidas intoxicantes. E deitemo-nos com ele, e conservaremos de nosso pai a descendência. As próprias filhas de Ló o embriagaram, e em sua embriaguez ele se converte no instrumento para trazer para a existência aos amorreus e os moabitas, determinados inimigos do povo de Deus. Que volume de instrução solene está aqui. Aleluia. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. Entrou a maior e deitou-se com seu pai, mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Não foi uma orgia de bebedeira, mas mesmo assim foi um pecado horrível. A causa foi a falta de fé, como a causa de todo pecado é a falta de fé. No dia seguinte disse a maior à menor: eis aqui, eu já me deitei na noite passada com meu pai, e demos a beber vinho também esta noite, e entra e deita-te também com ele, para que conservemos de nosso pai a descendência. Os detalhes deste relato indicam claramente que Ló, quando foi para a caverna no monte, tentava escapar dos seus problemas, afogando-se em dissipação em vez de levá-los até o trono de Deus, aonde todos os crentes devem apresentá-los. O engano do diabo é até hoje, e hoje está mais forte. Em qualquer esquina você compra uma bebida para afogar suas mágoas. E a ministração de Satanás em música ajuda. Beber para esquecer. Beber para esquecer o quê? As mágoas, as perdas, as derrotas. A bebida ela tem que ser considerada um pecado grave na vida dos seres humanos, onde ela leva tudo, começando pelo seu ganho, aquilo que você produz que nem um cavalo o mês todo, para depositar no bar e deixar lá suas primícias de 500, de R$1.000. E quando é para ofertar na igreja do Senhor, você quer levar R$2. Entende? Então você tem que largar esse imundice de bebida e procurar a Deus. Apresentar os seus problemas a Deus. Apresentar os seus problemas ao trono de Deus e não afogar os seus problemas em um copo de cachaça. Aqui está falando para a gente apresentar nossos problemas a Deus. Quando eu estou falando para você, eu estou falando para você que é crente. Porque tem crente ainda que é fraco na fé e afoga as suas derrotas ainda na cachaça. Se arrepende, é claro, mas só que não tem domínio próprio para largar. Entendeu? Então tem que abandonar, levar esse problema a Deus, no trono de Deus, aos pés da cruz, para que Ele te dê domínio próprio, para você resistir a este pecado, para que gere fé. Porque quando não tem fé, você peca. E pecado é incredulidade, a falta de fé também é incredulidade. Então, os detalhes deste relato indicam claramente que Ló, quando foi para a caverna no monte, tentava escapar de seus problemas, afogando-se em dissipação, em vez de levá-los até o trono de Deus, onde todos os crentes devem apresentá-los, afogando seus problemas no vinho, na bebida. E deram de beber ao seu pai também naquela noite, e se levantou a menor e deitou-se com ele, mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou, tendo em conta que essas filhas foram criadas em Sodoma, pelo menos durante uma boa parte de sua vida. Não é estranho que a filha maior sugerisse o incesto como a única forma pela qual elas poderiam preservar a linhagem das famílias. Elas foram fortemente influenciadas pelas baixas normas morais de seu ambiente e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Depois disso, Ló desaparece da história sagrada. Nem sequer sua morte foi registrada, embora não haja registro bíblico. Acredita-se que Abraão recebeu a Ló e suas filhas em sua casa e que os sustentava. E a primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome de Moabe, significa de meu pai, o qual é pai dos moabitas até hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou seu nome de Benjamim, significa filho de meu povo,
o qual é pai dos amonitas até hoje. Apesar do início desonroso desses povos, o Senhor mostrou uma preocupação por eles como descendentes de Ló. Deuteronômio capítulo 2, versículo 9 a 19. Mas, infelizmente, mais tarde, eles se converteram em inimigos de Israel. 1 Samuel capítulo 14, versículo 47. 2 Reis capítulo 3, versículo 5. 2 Crônicas capítulo 20, de 1 a 22. Então, o pecado a bebida, ela não é condenada aqui segundo a Bíblia. Não é. Mas Deus condena o pecado na embriaguez. Porque é quando que você se embriaga, você não lembra do que fez. Mas o certo é não beber. O crente não tem que estar nessa roda de bebida. O crente tem que se encher do Espírito Santo e não de vinho. Não vos embriagueis com bebida forte, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque é o pecado da embriaguez que o condena. E foi neste pecado de embriaguez que elas fizeram esta horrorosa, terrível pecado, incesto, e se tornaram depois as suas nações inimigos de Israel, por causa da bebida. Quantos inimigos hoje tem dentro de uma casa por causa de bebida? Quantas divisões tem numa família por causa de bebida? Então pense, larga essa imundícia, que isto não presta. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta palavra, e que prossigamos em te conhecer mais e mais por meio da tua palavra, que venhamos ser libertos para ouvir, atentos para aprender. Amém. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.